Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vim dar sequência aos vídeos que eu tô fazendo com vocês sobre saúde. Meu nome é Thaís Chaga, sou farmacêutica e vou falar muito sobre autocuidado aqui no canal, sobre medicações, sobre tratamento, sobre saúde, beleza, porque pra mim tudo isso entra no autocuidado. Hoje eu vim falar com vocês sobre o tratamento de depressão. Existem inúmeros medicamentos para tratamento de depressão e cada pessoa responde mais ou menos a um tratamento sozinho ou associado com outro. O que o tratamento de depressão faz? Ele vai aumentar os neurotransmissores, que é a serotonina, noradrenalina e dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pela comunicação entre os neurônios, que na depressão, por inúmeros motivos, que eu já conversei com vocês um pouquinho no vídeo anterior, ele fica em desequilíbrio, ele diminui a sua quantidade. Então, os antidepressivos, ele vai vir para restaurar concentrações desses neurotransmissores para que você fique bem, porque quando falta esses neurotransmissores e você não tem essa comunicação entre os neurônios, você não fica legal e tem todos os sintomas da depressão. As pessoas são muito apressadas para que comece a ter efeito e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre isso. Os antidepressivos, gente, o início da ação, ele começa de 7 a 10 dias após o início do uso da medicação. E em alguns casos, esse início, o efeito terapêutico pleno da droga, da medicação, ele vai ser entre 4 a 8 semanas, ou seja, tem pessoas que ela vai demorar 2 meses para poder conseguir ter o efeito que ela realmente tá melhor da depressão. E aí, as pessoas me perguntam, Thaís, eu vou ter que tomar essa droga para sempre? Droga que eu falo é a medicação, tá, gente? Eu vou ter que tomar medicação para sempre? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. Às vezes vai depender muito se os seus fatores externos que provocam a depressão ele vai ser sanado, vai depender muito se você vai ou não aderir ao tratamento, porque depende muito de você tomar a medicação certa e fazer o uso contínuo do jeito que o médico pede, pelo tempo que o médico pede. A depressão, gente, ela é dividida em 3 fases: aguda, continuação e preventiva. Aguda é quando você começa o tratamento que você está com todos os sintomas. E essa fase aguda vai demorar em algumas pessoas até 2 meses para poder passar. Continuação é o tempo que o médico demora para poder deixar você de uma forma equilibrada. Ele vai ter que analisar e acompanhar para poder ver se você está estável e se você mantém. Esse período agudo demora até 8 semanas, às vezes, para fazer efeito. A continuação, gente, ela leva até 6 meses em algumas pessoas. Depois deste tempo de continuação, meu paciente está estável, aí eu vou começar a parte preventiva. Eu vou deixar você mais de 6 meses com o uso do tratamento, dependendo, idosos, por exemplo, a continuação tem que ser, a preventiva tem que ser de 2 anos. Então tudo vai depender do seu histórico, tudo vai depender do que o médico acompanhar, da estabilidade do seu emocional, da estabilidade do seu tratamento, da sua adesão ao tratamento. Então, se o médico falar que você precisa de 6, 8, 10 meses, 1 ano ou a vida inteira, aceita o que o médico fala, tá bom? O tratamento de depressão, em alguns casos, ele vai ser com apenas uma medicação, em alguns casos ele vai precisar de outras medicações associadas, tá bom? Porque às vezes a pessoa não tem apenas a depressão, ela tem ansiedade, ela às vezes tem efeito e às vezes sintomas suicidas, e aí o médico, conforme for o seu histórico clínico, o médico vai adicionar ou não alguma medicação junto com o tratamento antidepressivo, tá bom? Por que as medicações são liberadas só para 1 ou 2 meses? Porque o médico precisa te acompanhar e ver se você está mantendo, se está equilibrado, se precisa mudar, se precisa diminuir ou aumentar a dose, se precisa acrescentar outra medicação. Mas a única pessoa que pode determinar isso é o seu médico, porque ele vai estar fazendo o acompanhamento seu contínuo. Ele tem o seu histórico, ele tem exames, ele tem todo o seu histórico clínico e mental para poder fazer essa alteração, tá bom? Não, você não pode fazer isso por conta própria. Por que eu não posso? Tipo, Thaís, eu tô bem, eu vou parar de tomar sozinha. Aí você tem uma recaída grande.
Porque já tem isso, você tem que tratar a parte aguda, depois você tem que ficar equilibrado e depois você ainda demora um tempo para poder retirar a medicação de você. Então, se você retira de uma vez, o seu corpo sente e você às vezes volta a ficar pior do que quando você começou, tá bom? E pessoas que têm tentativas ou vontade de suicídio, essas pessoas... Gente, pessoas que têm episódios de tentativa de suicídio ou que têm vontade de se machucar, o acompanhamento dele vai ter que ser mais sério, mais próximo e por muito mais tempo. Às vezes as pessoas vão ter que fazer um acompanhamento uma vida inteira, tá bom? E outra coisa, depressão, ele é uma coisa que é muito recorrente, volta muito, tem muitos pacientes que tratam. Às vezes fica bem, mas grande parte deles, em algum momento, ela pode voltar. Mas, graças a Deus, é uma doença que tem tratamento e tem opção pra gente ficar bem. Então, eu sempre falo que eu acho muito inteligente quem não tá se sentindo bem por um período maior do que o previsto, de você não tá bem, de você tá triste, de você tá prostrado. Você procurar ajuda para que você fique bem. Existe tratamento para isso, gente. Isso é o mais importante. As pessoas só precisam aceitar que ela precisa desse tratamento e seguir as orientações médicas, porque por mais que às vezes a gente acha que a gente sabe que fulano fez assim, fulano fez aquele outro jeito, o único que pode determinar o seu tempo de tratamento é o seu médico. Ele estudou para isso, ele conhece a mente humana, ele conhece todo o ciclo da medicação e do tratamento e ele consegue fazer da melhor forma para que você possa ficar bem, você não tenha tantas recaídas e você não fique tão mal, tá bom? Eu espero que tenha ajudado muito. E até o próximo vídeo. Beijo, fique com Deus.